Nós vamos agora ao Mulher em Foco com a Maju. Bom dia, gente. Segundou por aqui. Muito obrigada por estar conosco nessa semana. Friozinho, né, gente? Ele voltou aqui para nos perseguir. Esse friozinho da bexiga que eu não gosto muito não, viu? Mas é importante a gente ter as 4 estações do ano bem definidas, né? Tava tudo muito estranho esse ano. O bate-papo de hoje é com uma mulher inspiradora aqui de Maringá. Ela é uma mãe atípica, ela é a mãe de uma criança que tem o TEA, o transtorno do espectro autista. E vai falar com você que está em casa nos assistindo, como é a sua rotina de mãe, quais foram os primeiros sintomas que ela identificou com o seu filho. E, gente, o mais legal, sabe o que é? Ela é minha irmã, é verdade. Ela foi a minha primeira entrevistada aqui no Paraná. Não bote palmas, põe a palma, produção. Porque a minha irmã, ela é sensacional. Me inspiro muito nela, porque ela, desde o início, ela já identificou que o desenvolvimento não estava tão comum, né, entre as crianças. Ela já, por conta, já colocou o Álvaro, que é o seu filho e meu sobrinho, em terapias, muito antes de ter a prescrição médica, que é muito bacana. Então, ó, prepara o lugarzinho no sofá, que a gente vai conversar agora com ela, Michele Capdeboschi. Olá, Maju, obrigada por abrir o espaço para a gente falar um pouquinho de autismo, falar um pouquinho sobre mães atípicas. Obrigada, pessoal da Band Maringá, por abrir também esse espaço. Isso é muito importante na parte de conscientização. Falar de autismo é muito importante. Obrigada, Maju. Mi, obrigada por estar conosco no dia de hoje. A gente sabe que está cada vez mais frequente. Parece que a gente vive um boom do autismo, sabe? A gente não se falava muito nisso antigamente, né? O Álvaro hoje está com 12 anos de idade, você pode até contar um pouquinho da história mais pessoal de vocês, e parece que a gente não via muito falar sobre o autismo há 5, 10 anos atrás, e hoje em dia praticamente todo mundo acaba conhecendo alguém que tem um filho, que tem um sobrinho, praticamente todas as salas de aula tem alguém com um diagnóstico, com um laudo. A que você atribui, Michele, esse aumento de casos? Aumentou os casos ou aumentou o laudo, ou aumentou o diagnóstico das crianças? Muito boa pergunta. A primeira pergunta foi uma das mais importantes. Na verdade, o autismo sempre existiu, né? Porém, muitas vezes o autismo não era diagnosticado no meio que nós vivemos, como escolas, nosso mercado de trabalho, nossas famílias. Então, sempre existiu. E hoje todo mundo fala que, será que é uma epidemia de autismo? E não é, na verdade, não é a epidemia do autismo. O que mudou realmente foi o diagnóstico. A forma que os médicos estão diagnosticando as pessoas que supostamente, possivelmente, venham a ter o autismo, acaba sendo um pouquinho mais precoce. E esse diagnóstico precoce, consequentemente, aumenta o número de pessoas com o transtorno. Então, a gente ouve falar de hoje uma criança a cada 36. Uma criança a cada 36 é um número altíssimo, né? E isso requer outras dificuldades, outros problemas que a gente pode vir a encontrar no caminho. Então, esse número realmente é um número alarmante. Michele, quais são as principais características? Porque a gente sabe que é um transtorno. Se é um transtorno, é um espectro, quer dizer que nem todas as crianças elas reagem da mesma forma, não têm as mesmas características. Mas tem alguns sinais de alerta para quem está em casa assistindo? Às vezes tem um filho, sobrinho ou algum amiguinho do seu filho em casa. Quais são os sinais de alerta que possa falar para essas pessoas que estão em casa assistindo? Bom, mas o autismo ele é de origem genética, né? Porém não necessariamente hereditário. Então, a carga genética é muito importante para ter a pessoa com o transtorno do espectro autista. E o autismo, ele é diagnosticado com 3 características muito importantes, né? Que é a dificuldade na comunicação, na socialização e interesses restritos e repetitivos. Então, por exemplo, se a gente tiver algum filho, algum neto, algum aluno em escola que a professora ou o familiar acaba observando algum atraso no desenvolvimento dessas crianças, principalmente na comunicação, como eu falei, na socialização, interesses restritos ou repetitivos em algum assunto específico, já é um sinal de alerta, né? Lembrando que na comunicação não é necessariamente a criança que não fala, crianças não verbais. Crianças verbais, totalmente verbais, funcionais e que tenham uma comunicação relativamente boa, tem que ser avaliado, né? Porque não é só o atraso na fala. Então, são pontos importantíssimos. Então, quando você fala comunicação verbal e não verbal, é aquela criança que ela não se comunica com alguém, que é o não verbal, é isso? E o verbal é aquela que se comunica, mas de uma maneira não convencional, podemos classificar assim? Isso. O não verbal, muitas vezes, ele tem alguma linguagem ou muito restrita, é uma linguagem mais pobre que a gente fala, né? Com uma dificuldade muito grande.
A comunicação que a gente fala tem que analisar se essa criança, se essa linguagem, essa comunicação é funcional. Então, por exemplo, se existe essa troca de diálogo, né? Quando a gente pergunta, você responde, essa resposta está de acordo com o que foi perguntado ou está respondendo uma coisa muito aleatória e não está no encaixe da conversa. Então, se você conversar com uma criança e ela responder algo que não tem conexão com aquela conversa, é um sinal de alerta. Tem que juntar várias outras características, mas pode ser um dos sinais, né? Lembrando que nem você falou mesmo no começo, Majô, cada criança é única e cada criança tem uma característica ou uma dificuldade muito diferente de uma criança para outra. Né? Então, o diagnóstico, por ser clínico, acaba sendo um pouco mais difícil. Né? E essa dificuldade, muitas vezes, acaba camuflando alguma dessas características por ser um pouquinho mais leve. Né? E quem pode dar o diagnóstico? Você identificou um desses 3 fatores que você bem colocou para nós aqui hoje, né? A socialização, a comunicação, ou ter um interesse muito restrito para um determinado assunto, né? Ou atividade. Qual que é o encaminhamento? Quem que faz o laudo, o diagnóstico dessa criança? Normalmente, quando a família percebe esse atraso, essa dificuldade maior em algum ponto, a escola é um dos principais pilares para ajudar no diagnóstico. Não que eles vão fechar o diagnóstico, o professor vai fechar, não, muito pelo contrário. Mas por ele conseguir, pela escola, o professor conseguir relatar essas dificuldades para que a família procure um médico especialista e passe essas dificuldades, já é um ponto importante para ajudar no diagnóstico. Né? Porque muitas vezes a família até recebe um feedback da escola, mas não vai adiante. Porque para a família e para a mãe, a criança é sempre muito inteligente, muito esperta, muito linda, muito maravilhosa, mas a gente acaba camuflando essas dificuldades. E o médico não consegue, numa consulta só, fechar o diagnóstico, tem a dificuldade muito maior. E é aí que entram os outros profissionais da área, como psicólogos, fonoaudiólogos e outras que estão acompanhando a criança. Olha como é importante nós termos professores preparados, né, para poder identificar esses sinais, conversar com os professores, com a equipe pedagógica, buscar uma maneira de encaminhar esse aluno caso seja necessário. Né? Então, o quão importante é a gente capacitar, treinar esses professores, essa formação continuada que vai ajudá-los no diagnóstico. E, Michele, fala um pouquinho pessoalmente, como é que foi para você? A Michele, ela tem um filho de 12 anos, que é o Álvaro, era o primeiro filho, o primeiro neto, a gente sabe que o quanto que a gente idealiza uma maternidade, o filho, né? E como foi para você receber o diagnóstico do Álvaro? É exatamente isso. Quando a gente engravida, né, a gente não sabe exatamente como que vai vir a criança. A gente tem um sonho, a gente idealiza algumas coisas, mas a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. E o Álvaro, ele nasceu uma criança normal, como se fosse uma criança neurotípica, ele não apresentava nenhuma característica muito aparentemente na idade, e com o tempo nós fomos percebendo que existia algum atraso. E esses atrasos fez com que a gente procurasse alguma ajuda, né? Claro que foi um diagnóstico bem tardio, hoje já é um pouco diferente. Eu acho que quanto mais a gente vem aqui e fala sobre o autismo, mais vai ajudando as pessoas a se conscientizarem sobre esses sinais de alerta e quanto é importante os pais e as famílias procurarem um profissional da área e começar imediatamente o tratamento. Né? Porque existe o tratamento, né? E o Álvaro hoje está com 12 anos, ele começou o tratamento, foi bem antes do diagnóstico, né? Foi um pouquinho antes, mas é fundamental ter esse diagnóstico para que faça um tratamento específico direcionado com profissionais especializados na área do tratamento. Quem estiver em casa assistindo, identificou, quer tirar a dúvida, como que te encontra nas redes sociais, Michele? Bom, eu sou coordenadora do IMA, que é o Instituto Maringaense de Autismo. Nas redes sociais já tenho os contatos, sou eu mesma que respondo, sou eu que tento manter o contato com o pessoal, então fica à disposição. Eu @ima Maringá. @ima Maringá. Então procura lá no seu Instagram, Ima Maringá, no Facebook, que a Michele vai tirar todas as tuas dúvidas, viu? Obrigada por estar com a gente, foi um prazer. É minha irmã, gente, é minha irmã. Então bota uma palma para ela aí, para a gente poder encerrar o programa de hoje. E tenha uma excelente semana, você que está em casa nos assistindo. E qualquer dúvida, pode procurar que ela vai te ajudar a solucionar todas as dúvidas que você tiver. Obrigada, Majô. Obrigada, Bud.